Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos relatos mais intensos e dramáticos que existem, o capítulo 27 de Mateus. Isso aqui não é só um texto antigo, não. É a crônica, momento a momento, de um dia que simplesmente mudou o rumo da história. Vamos juntos desvendar cada passo dessa jornada. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta direta, feita pelo governador romano Pôncio Pilatos, que ecoa até hoje. Ele olha para o prisioneiro na sua frente e vai direto ao ponto. Você é o rei dos judeus? A resposta de Jesus, quem está dizendo isso ao Senhor, já dá o tom do que está por vir. É o confronto inevitável entre o poder da terra e uma autoridade de uma ordem completamente diferente. Então, vamos para a nossa primeira parte, o julgamento e o remorso. A cena se passa de madrugada. Enquanto Jesus é levado até a maior autoridade romana da região, uma outra tragédia, bem mais pessoal, acontece com o homem que o traiu, Judas. E aqui acontece uma coisa impressionante: o silêncio. Diante de uma avalanche de acusações dos sacerdotes e líderes, Jesus não fala nada. Tenta imaginar a cena. Pilatos, um homem acostumado a dar ordens e ser obedecido, fica, como o texto diz, muito admirado. É um silêncio que se mostra mais poderoso que qualquer palavra de defesa. Enquanto Jesus fica em silêncio, a consciência de Judas começa a gritar. Quando ele vê que Jesus foi condenado, o remorso atinge em cheio. 30. Esse foi o valor da traição. 30 moedas de prata. Um dinheiro que agora ele tenta devolver a todo custo. Judas vai até os sacerdotes e desabafa. Ele confessa: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E a resposta deles é de uma frieza que choca. O que nós temos com isso? O problema é seu. Ou seja, eles usaram e agora simplesmente o descartam. Tomado pelo desespero, Judas joga as moedas no templo e tira a própria vida. Os sacerdotes, por sua vez, acham que aquele dinheiro é sujo de sangue e se recusam a usá-lo nas ofertas do templo. Então, o que eles fazem? Compram um terreno para enterrar estrangeiros. A ironia é pesada: o lugar comprado com o dinheiro da traição fica conhecido para sempre como campo de sangue. Vamos avançar um pouco na história agora. Chegamos na parte da a escolha do povo. É aqui que a tradição da Páscoa, a pressão política e a vontade da multidão se chocam e forçam uma decisão que vai ter consequências históricas. Pois é, existia um costume na Páscoa: o governador soltava um prisioneiro, o que o povo escolhesse. Pilatos, talvez tentando encontrar uma saída, oferece uma escolha bem clara. De um lado, Jesus Barrabás, um crime novo conhecido. Do outro, Jesus, a quem chamavam de Messias. E para aumentar a tensão, Pilatos recebe um recado bem pessoal e urgente. A esposa dele manda uma mensagem sobre um sonho que a deixou perturbada. Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Isso mostra que o conflito de Pilatos não era só político, era algo que estava mexendo com ele em um nível muito mais profundo. Só que, apesar do aviso, os líderes religiosos já tinham feito o trabalho deles, sabe? Já tinham manipulado a multidão. Pilatos, talvez sentindo que estava perdendo o controle da situação, faz a pergunta oficial pela última vez: qual dos dois vocês querem que eu solte? E a resposta da multidão, que foi influenciada pelos líderes, é unânime e chocante: Barrabás. Um criminoso é escolhido no lugar do homem que o próprio governador e sua esposa acreditavam ser inocente. O destino de Jesus foi selado pela voz do povo. Vendo que a coisa toda estava prestes a virar um tumulto, Pilatos recorre a um gesto que se tornou simbólico. Ele lava as mãos na frente de todo mundo e declara em voz alta: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. Ele cede à pressão da multidão, mas tenta, literalmente, lavar a culpa de si mesmo. Agora o foco muda. Sai do tribunal e vai para a execução. Esta parte, o caminho para o Gólgota, mostra o tratamento brutal que Jesus recebeu depois de ser entregue aos soldados romanos. O que vem a seguir é uma cena de humilhação pura. Os soldados o vestem com uma capa vermelha, como se fosse de um rei, fazem uma coroa de espinhos, colocam um caniço na mão dele, como se fosse um cetro, e se ajoelham zombando. Viva o rei dos judeus! Cada ato é uma piada cruel com a sua suposta realeza, que termina, claro, em violência física. Depois de toda a zombaria, começa a caminhada para o lugar da execução, Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
No caminho, um homem chamado Simão de Cirene é forçado pelos soldados a carregar a cruz, um detalhe que mostra o quanto Jesus já estava fisicamente exausto depois de tudo o que passou. Chegando em Gólgota, ele é crucificado entre 2 ladrões. E acima da cabeça dele, os soldados pregam a acusação oficial, o motivo pelo qual ele estava sendo executado, para todo mundo ver. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Um título que começou como uma acusação, agora se torna a sua identificação final. A narrativa agora se volta para as últimas horas na cruz, um período marcado por eventos extraordinários. Segundo o relato, a própria natureza reagiu. Vamos explorar a crucificação e a morte. A sequência de acontecimentos aqui é, no mínimo, sobrenatural. Ao meio-dia, uma escuridão total cobre a terra por 3 horas. Às 3 da tarde, Jesus dá o seu último grito. Exatamente no momento em que ele morre, a enorme cortina do templo se rasga de cima a baixo e, em seguida, um terremoto abre fendas nas rochas e até túmulos. É uma descrição quase apocalíptica. E qual foi esse último grito? Meu Deus, por que me abandonaste? Palavras de uma angústia profunda. Algumas pessoas que estavam ali perto até entenderam errado, acharam que ele estava chamando pelo profeta Elias. Isso só mostra a confusão e o caos daquele momento. Mas nem todo mundo estava confuso. O oficial romano, o centurião que comandava a crucificação, um soldado experiente, acostumado com a morte, ele testemunha tudo, a morte, o terremoto, e a reação dele é de puro espanto e convicção. De fato, este homem era o Filho de Deus, uma declaração muito poderosa, vinda de quem menos se esperava. Mas a história não acaba com a morte. A parte final, o sepultamento e o túmulo vigiado, mostra o que aconteceu logo em seguida e a última tentativa das autoridades de manter a narrativa sob controle. É aí que surge um seguidor rico de Jesus chamado José de Arimateia. Ele tem a coragem de ir até Pilatos e pedir o corpo. Com muito respeito, ele prepara o corpo com um lençol de linho limpo, o coloca em seu próprio túmulo, que era novo, e rola uma pedra enorme para fechar a entrada. Um ato de profundo cuidado no meio de toda aquela tragédia. Só que a preocupação das autoridades não acabou com a morte de Jesus. No dia seguinte, eles vão procurar Pilatos de novo, com medo de uma coisa: que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele ressuscitou. Eles chegam a dizer para Pilatos que esta última fraude seria pior do que a primeira. Pilatos atende ao pedido. O túmulo é selado oficialmente e soldados são colocados de guarda. E é aqui que a gente encerra, com uma pergunta que fica no ar, uma pergunta que define o final deste capítulo. Com o túmulo selado e guardas armados vigiando, que fraude era essa que eles tanto temiam? Do que exatamente eles tinham tanto medo? O que eles achavam que ainda poderia acontecer?